A gente pode começar então. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Veni Sancte Spiritus, reflesorum corde fidelium, et tui amoris in eis in accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facem terre. Oremus Deus, qui corde fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Angele Dei, qui custos es mei, mitivi commissum pietatis superna, illumina custodi, rege et guberna. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bom, agradeço primeiramente imensamente o Padre Braulio por ter dado essa ocasião, então, para fazer uma rápida conferência, como ele mesmo divulgou, sobre um assunto espiritual, né? E tem um assunto que eu acho muito interessante para a vida espiritual, sobretudo porque nos meios, particularmente da tradição, graças a Deus, ainda é muito popular, mas se percebe uma certa ignorância em certos aspectos sobre a consagração a Nossa Senhora, né? Graças a Deus todo mundo faz com uma certa frequência a consagração, busca ser fiel até certos aspectos, mas tem certas coisas que São Luís de Montfort, no tratado, previu sobre os consagrados e avisou e comentou. Claro, vocês vão perceber, espero que dá para se aplicar também a outras devoções a Nossa Senhora em geral, mas tem algo muito importante que ele fala dos frutos dessa devoção ligadas a uma certa fidelidade às práticas interiores, né? Então, se eu pudesse dar um título, eu sou muito ruim para isso, para essa conferência, eu a chamaria de A Perfeita Devoção a Nossa Senhora, né? Segundo São Luís. E, para iniciar, coisa que muitas pessoas às vezes passam despercebida, né? Ao ler o tratado, tem esse parágrafo 119, São Luís faz o comentário da questão de graus na perfeita devoção a Nossa Senhora. E São Luís diz: o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar. Curioso, e o que ele diz? E por este motivo não será compreendida igualmente por todo mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior, e não passarão avante, e estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. E ele começa a falar de graus agora nessa devoção. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo, ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Obviamente, essa conferência supõe já um certo conhecimento do Tratado da Verdadeira Devoção. Se tem pessoas que ainda não conhecem, é um convite meu que eu faço de lerem esse livro, que é extraordinário. É realmente algo que a gente percebe uma inspiração particular que o autor teve para formar um exército de Nossa Senhora. Mas essa conferência que eu preparei é sobretudo para aqueles que já conhecem, que já praticam há um certo tempo, para que prestem atenção em certos detalhes que São Luís deixou no tratado e que muitas vezes são negligenciados. Primeira coisa que ele diz: alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante, e estes serão o maior número. São Luís, na época dele, numa época em que a sociedade já era muito diferente da nossa, claro que já tinha uns problemas ali, digamos que a Revolução Francesa já estava já estava nascendo em sementes. Obviamente vai surgir só no final do século XVIII, mas ali já se tinham fortes traços do jansenismo, que terá uma grande influência na Revolução Francesa, e São Luís sofreu muito nas mãos dos jansenistas e dos galicanos, enfim.
é uma outra história, mas já na sua época, em que a sociedade tinha um outro ritmo, a sociedade não tinha tanta correria como hoje em dia, ele já dizia que um grande número de consagrados a Nossa Senhora iriam se deter no que essa devoção tem de exterior. E o que isso quer dizer? Muitos se limitariam unicamente ao fato de fazer essa consagração. Tanto que no início do parágrafo 119 ele diz: o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar. E ele diz que a maioria não vai entrar nisso. Não é que para a maioria esteja proibido, né, entrar no interior dessa devoção, mas ele diz que muitos não conseguem, por assim dizer, porque não fazem o esforço necessário para praticar essa devoção, sobretudo interiormente. Em um outro parágrafo curioso, é verdade que para uma pessoa que lê o tratado pela primeira vez, um dos parágrafos, um dos capítulos que mais chama a atenção de alguém que lê o tratado é quando São Luís fala dos apóstolos dos últimos tempos. É verdade que é uma das partes mais, digamos, atraentes nesse tratado, falando de pessoas que vão realmente ter uma grande força para fazer Jesus Cristo reinar nos corações das almas, né? Mas um detalhe que muitos não percebem, São Luís no parágrafo 55 diz: Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida, mas ele coloca uma condição: se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. Então ele falou: Deus quer que Nossa Senhora seja mais conhecida, mais amada e mais honrada, como ela nunca o foi antes. E ele falou: isso vai acontecer se os predestinados, no caso as pessoas que o Espírito Santo, nesse contexto do vocabulário de São Luís, as pessoas que o Espírito Santo impulsionou a fazer essa consagração, isso acontecerá se eles colocarem em uso a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir, que será, sobretudo, o interior que essa devoção deve formar, que ele ensina, sobretudo, quando ele fala que devemos fazer tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Então isso quer dizer que muitas pessoas vão se consagrar a Nossa Senhora, mas muitos não vão se aplicar a essas práticas interiores, né? Não porque falta graça para essas pessoas, mas talvez a vontade, a seriedade em querer penetrar no interior que essa devoção deve formar. E justamente são dessas pessoas que se deixaram formar interiormente por Nossa Senhora que Deus vai se servir particularmente no fim dos tempos, como diz aqui São Luís de Montfort. Outra passagem do tratado, onde ele explica a importância que ele dá para essas práticas interiores, parágrafo 226. No parágrafo 226, ele fala das práticas exteriores dessa devoção. E ele começa assim: se bem que o essencial desta devoção consista no interior, então ele tem muito clara essa ideia. Ele repete várias vezes no tratado que o essencial dessa devoção consiste no interior. Isso não é pretexto para desprezar o que há de exterior nela. Atenção. Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, como porque relembra ao homem que se conduz sempre pelos sentidos o que fez ou deve fazer. Ou seja, nós temos práticas exteriores nessa devoção. Nós temos o Santo Rosário, que faz parte também daquele que quer se entregar sinceramente a Nossa Senhora. Nós temos a renovação anual da consagração para aqueles que já fizeram. Mas essas práticas exteriores são instrumentos para que a pessoa possa formar interiormente, digamos assim, essa identificação a Nossa Senhora. Então, se nós nos servimos dessas práticas exteriores, é com o intuito de melhor formar em nós esse interior. Então, gostaria de dar alguns exemplos, como que outras devoções a Nossa Senhora muitas vezes também mostram essas características em que a maioria se limita ao que há de exterior nessas devoções. Então, na sexta-feira, nós tivemos o belíssimo dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, só notícia boa para todo mundo, né? E é interessante porque a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo foi prefigurada no Antigo Testamento.
né? Nossa Senhora deixou um pedaço de roupa, né, de uma veste, um escapulário, para os filhos do Monte Carmelo, né, que é o manto de Nossa Senhora. Só que isso que Nossa Senhora fez tem uma imagem no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês se lembram, mas o profeta Elias ele foi arrebatado ao céu, e vocês podem encontrar isso no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 15. E foi assim que aconteceu. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Pergunta ele. Eliseu respondeu: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não me vires, não te será dado. Continuando seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel! E não ouviu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-a em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair, e voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Então o que acontece? Essa devoção de Nossa Senhora do Monte Carmelo foi prefigurada por esse manto que Elias deixou para Eliseu, e quando Eliseu se revestiu do manto de Elias, ele ficou com a força e o espírito de Elias. Então, quando Nossa Senhora, apesar dela ter dado como o que é uma grande graça, só no céu a gente vai ver o quanto que foi grande a bondade de Nossa Senhora em nos dar o escapulário com essas promessas, por mais que ela tenha de fato prometido o céu, e também tem o privilégio sabatino e muitas outras graças ligadas ao Santo Escapulário, uma das intenções de Nossa Senhora era de fazer algo parecido com o que aconteceu com Elias. Santo Elias no Antigo Testamento. Santo Elias deixou o manto dele, e Santo Eliseu ficou revestido da força e do espírito de Elias. Nós nos revestimos do manto de Nossa Senhora, que é o escapulário, então nós devemos nos revestir das virtudes e, por assim dizer, da força de Nossa Senhora. Só que muitas pessoas vão se limitar ao que há de exterior nessa devoção. Entendem a analogia com São Luís? Muitos vão se limitar a fazer a imposição do escapulário. Mas quantos vão tentar penetrar no interior dessa devoção, em se deixar realmente revestir de Nossa Senhora interiormente? A mesma coisa nós podemos falar do Santo Rosário. É interessante porque em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu, ela disse que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Então Nossa Senhora, ela deu vários elementos durante as aparições para que as pessoas pudessem entender como que pode se aperfeiçoar essa devoção ao seu Imaculado Coração. Uma das coisas interessantes nas aparições de Fátima foi o milagre do sol, porque nesse dia, se eu não me engano, foi só para Lúcia que Nossa Senhora mostrou isso. Talvez, eu não me lembro agora, mas acho que a Jacinta também viu, não me lembro exatamente, você deve verificar. Mas Nossa Senhora, no dia do milagre do sol, ela mostrou Nossa Senhora do Rosário, para Lúcia, ao menos, acho que para a Jacinta também. Depois ela mostrou Nossa Senhora das Dores, e depois, o que ela fez? Ela mostrou também Nossa Senhora do Monte Carmelo. Por quê? Porque essas devoções, de alguma forma, elas auxiliam a pessoa a ter um coração semelhante ao de Nossa Senhora. Porque no Evangelho a gente lê que Nossa Senhora meditava constantemente na vida de Nosso Senhor. Então, quando uma pessoa reza o Santo Rosário, ela fica constantemente vendo a vida de Nosso Senhor, de forma que o coração dela começa a se assemelhar ao de Nossa Senhora. Então, se a pessoa leva a sério a devoção ao Santo Rosário, se ela não se limita ao que há de exterior nessa devoção, existe um interior que essa devoção deve formar. E assim por diante. Então, São Luís, ele dá muita importância para essa questão das práticas interiores. E ele coloca graus nessa devoção. Primeiro grau seriam aqueles que iriam se limitar unicamente a fazer essa consagração, ao que ela tem de exterior. Outros iriam passar um grau acima,
ou seja, iriam começar a se aplicar a essas práticas interiores. Outros vão subir ao 2º grau, outros ao 3º, ou seja, a pessoa vai se aplicar cada vez mais a essa transformação interior em Nossa Senhora, mas que infelizmente não será a maioria. Não por falta de graça de Deus, mas por falta de generosidade da nossa parte. Então, tudo aquilo que São Luís fala de muito interessante, ao menos nos instrumentos que Nossa Senhora vai utilizar para instaurar esse reino de Nosso Senhor na Terra, esses instrumentos serão particularmente essas pessoas que vão se deixar guiar pelas práticas interiores. Então, muitos não se dedicam seriamente ao recolhimento, e é algo que é absolutamente necessário para o progresso no amor de Deus e logo para que a pessoa possa, de fato, fazer a prática mais perfeita dessa devoção a Nossa Senhora como a prática interior. Então, eu mostrei para vocês com algumas passagens o interesse que São Luís tinha de fazer com que as pessoas levassem a sério essa prática interior da devoção a Nossa Senhora. Porque se revestindo interiormente de Nossa Senhora, a pessoa terá mais força para torná-la conhecida, amada e honrada. E é por isso que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês o grande interesse que os santos tinham em formar almas interiores e qual o interesse disso para uma correção coerente dos problemas modernos que nós vivemos. Os santos, um dos principais objetivos deles, na época em que eles faziam o apostolado deles, era o de formar almas interiores. Os santos, eles se esforçavam com tudo aquilo que eles tinham para o bem das almas, mas particularmente quando eles tinham oportunidade, eles se dedicavam à formação de almas interiores, ou seja, almas verdadeiramente unidas a Nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível um santo desejar outra coisa. Qual o interesse de fazer o bem, senão para unir as pessoas cada vez mais perfeitamente a Nosso Senhor Jesus Cristo? E por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles sabiam bem que era particularmente delas, ou seja, dessas almas interiores, que o mundo precisava. E aqui eu gostaria de fazer alguns comentários de teologia, para que a gente entenda o porquê da necessidade de almas interiores. Para entender isso, nós devemos entender a importância da graça de Deus. Porque a graça de Deus, claro, tem a graça habitual, em que Deus nos eleva, mas também tem os auxílios atuais de Deus, pelos quais Ele nos ajuda a cumprir corretamente a sua vontade. E São Tomás de Aquino, ele é muito claro na Suma Teológica. São Tomás, ele explica que sem a graça de Deus, no estado atual das coisas, é impossível uma pessoa praticar os 10 mandamentos perfeitamente. Ou seja, é impossível uma pessoa viver uma vida em que ela, uma hora ou outra, não vai cair no pecado mortal. Então, o que acontece? Se nós observamos uma decadência moral na sociedade, nós devemos saber que uma das causas disso é uma espécie de restrição da difusão da graça de Deus para as almas. Sem a graça de Deus, as pessoas não vão conseguir fazer o mínimo do mínimo, por assim dizer, que é a prática dos 10 mandamentos, a lei natural. Então, se nós percebemos que certas desordens crescem na sociedade, uma das principais causas é o fato da graça de Deus, por um lado, estar sendo limitada para essas pessoas. É um dos interesses da missa tridentina também, porque tem muitos ritos na própria missa que alcançam de Deus mais graças ainda para as almas que participam dela, e isso vai ajudar elas a cumprirem mais perfeitamente os 10 mandamentos. Então se observa também uma prática cada vez mais diminuída dos sacramentais. Hoje em dia as pessoas dão cada vez menos valor aos sacramentais, ao grande poder dos sacramentais, e são graças a menos que elas recebem. E com menos graças, mais impossível vai se tornar para elas, mesmo totalmente impossível, porque nós não somos pelagianos, totalmente impossível de praticar os 10 mandamentos. Então, pensar numa solução coerente para os problemas modernos, sem levar em consideração a necessidade que nós temos da graça de Deus, é uma solução aparente.
E isso tem muita consequência quando se fala de vida interior. Eu vou mostrar para vocês. Então, por um lado, os canais da graça acabaram sendo limitados para as pessoas hoje em dia, infelizmente, né? Então, com o aumento de abuso litúrgico e muitas outras coisas, os sacramentos cada vez feitos com mais negligência e assim por diante, as pessoas vão perdendo acesso à graça de Deus. E por outro lado, também tem a questão da recepção da graça de Deus, né? As pessoas também estão com um terreno cada vez menos fértil para produzir essa graça de Deus. Uma das principais causas é a ignorância quase que completa, né, da fé católica e assim por diante. A péssima educação que a sociedade tem dado para os seus membros e assim por diante. Nós poderíamos usar aquele exemplo da parábola do semeador. Tem a semente de um lado, que vai ser jogada em terrenos diferentes, mas tem terrenos que não produzirão muitos frutos, né? É interessante que um dos terrenos que impedem esses frutos de crescerem, de produzirem, é aquele que é o terreno espinhoso. E Nosso Senhor, quando Ele dá a explicação dessa parábola, Ele diz que as seduções do mundo sufocam de tal forma essa semente, que seriam as graças de Deus que iriam dar frutos nessa pessoa, né, que ela não cresce, ela nunca chega a uma perfeita maturidade. É bem interessante comparar essa frase que eu li inicialmente para vocês de São Luís, falando dos graus da devoção, com essa parábola do semeador. Tem muitas reminiscências, por assim dizer. Então, por um lado, nós temos uma total necessidade da graça de Deus. Sem ela, as pessoas não vão conseguir se reformar moralmente. A gente pode tentar dar a solução política, sem a graça de Deus vai ser um esforço inútil. Sem a graça de Deus não tem como. A Bíblia, do início ao fim, fala disso. E Santo Tomás e Santo Agostinho, quando eles falam da necessidade da graça de Deus, um dos exemplos que eles dão é a prática da oração na igreja. E particularmente a oração que Nosso Senhor nos ensina, o Pai Nosso. Por quê? Porque pela oração a gente se dirige a alguém superior para que essa pessoa possa dar para a gente aquilo que a gente não é capaz de obter, né? Por isso que Santo Agostinho dizia que na oração nós somos mendigos aos pés de Deus, pedindo tudo aquilo que Ele necessita, que necessitamos no caso. Então, por que nós pedimos no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome? Porque se Deus não nos der essa graça, Ele não vai ser glorificado como Ele deve ser. Por que a gente pede, venha a nós o vosso reino, que por um lado é a nossa salvação, mas também a influência da igreja cada vez maior na sociedade? Por que a gente pede isso? Porque se a gente não pede, a gente não vai ter a graça para que isso aconteça, né? Sem a graça de Deus, por assim dizer, não vai vir a nós o seu reino. E em seguida, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Se nós não pedimos a Deus isso, nós não conseguiremos fazer uma sociedade que viva a vontade de Deus e assim por diante. Não é à toa que pedimos essas coisas. Não é à toa que, se nós pedimos a Deus que nos dê forças contra a tentação, é porque sem a oração, sem a graça de Deus, para ser mais específico, nós não conseguimos resistir à tentação. Então, uma solução que deixa de lado a questão da graça de Deus é uma solução aparente, né? E o que tem isso a ver com as almas interiores? O que tem isso tudo a ver com a vida interior? Porque a vida interior em si, só para talvez quebrar como é que posso dizer? Uma ideia completamente errada de vida interior, muita gente acha que ter uma vida interior forte é ter uma imaginação bem fértil, né? A pessoa, quando ela reza, ela se imagina aos pés da cruz de Nosso Senhor, ela chora, né? Falta ela ver Nosso Senhor na frente dela, com o coração ardendo de fogo e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas associam vida interior a ter uma imaginação muito forte, sobretudo na vida de oração dela. Não tem nada a ver com isso, né? Tanto que Santa Teresinha do Menino Jesus, muitas vezes ela ia rezar o texto praticamente quase que dormindo, né? Então muitas vezes ela ficava quase que cochilando quando ela fazia a ação de graças, né? E nem por isso a vida interior dela era fraca, né? Todo mundo está de acordo e espera, se não tiver, como diz São Pio X, a maior santa dos tempos modernos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então o que acontece? Uma vida interior mais perfeita é uma vida onde a caridade na alma dessa pessoa está mais forte,
né? Então, todas as práticas da vida interior visam fortalecer a caridade na alma de uma pessoa. Porque a caridade, ela é nossa amizade com Deus, né? Então, quanto mais perfeita é a caridade de uma pessoa, mais perfeita é a amizade dela com Deus, e existe uma certa conveniência entre essa pessoa e Deus, em que Deus ele não quer negar nada para essa pessoa, né, na medida da amizade dela. Deus não é obrigado a nos dar suas graças, né? Ele nos dá elas puramente por bondade, mas é do agrado de Deus fazer com que exista uma certa conveniência em não negar nada para uma alma que não nega nada para ele, né? Então, por isso, uma pessoa que tem uma caridade muito forte, ela consegue obter de Deus mais graças, né? O padre Garrigou Lagrange, naquele livro As Três Idades da Vida Espiritual, ele faz um comentário muito interessante. Ele tenta comparar os diferentes níveis de caridade em uma alma com os talentos. Então, tem pessoas no mundo que a caridade na alma delas vale 1 talento, por assim dizer. Outras, a caridade delas vale 3 talentos. Outras vale 7, outras 10. Digamos que no mundo inteiro existem, 1 bilhão de pessoas que têm uma caridade de 1 talento. Se essas pessoas todas no mundo, juntas, rezam, a oração de uma só pessoa, que tem, 5 talentos, a oração dela sozinha diante de Deus tem mais força do que de todas essas outras pessoas que têm uma caridade de 1 talento, né? E ela sozinha consegue atrair mais graças para o mundo do que todas as outras juntas com uma caridade menos perfeita, né? Então, é algo que não se deve desprezar, essa questão da perfeição da caridade, né? Nosso objetivo deve ser o de aperfeiçoar em nós a caridade, e por isso que os santos eles tinham interesse em formar almas interiores, né? Porque são essas almas que vão atrair para o mundo as graças de Deus. Para isso eu gostaria de fazer uma citação de São João da Cruz. A gente encontra essa citação naquele belíssimo livro, A Alma de Todo Apostolado, onde ele explica exatamente isso, né? É um pouco longa a citação, mas acho que vale a pena. São João da Cruz dizia: reflitam aqui durante alguns instantes esses homens devorados pela atividade que pensam revolver o mundo com suas pregações e demais obras exteriores, e sem custo algum chegaram a compreender que muito mais úteis seriam à Igreja e muito mais agradariam ao Senhor, não falando do bom exemplo que dariam em torno deles, se consagrassem mais tempo à oração e aos exercícios de vida interior. Continua São João da Cruz: certo é que procedendo assim, com uma só obra e com muito menos trabalho, fariam maior bem do que fazem com milhares de outras a que dedicam a vida. A oração lhes mereceria essa graça, e lhes alcançariam as forças espirituais de que é um mister para produzir frutos. Sem ela, tudo se reduz a grande estrondo. Sem ela, apenas se faz um pouco mais que nada, muitas vezes até absolutamente nada, ou mesmo dano. Livre-nos Deus de tal alma, se ela começa a se envaidecer. Debalde militariam a seu favor as aparências. A verdade é que ela nada fará, pois é absolutamente certo que nenhuma obra pode se realizar sem a força de Deus. Quanto se pode escrever aqui a respeito, tendo em vista aqueles que abandonam o exercício da vida interior e que aspiram a obras retumbantes, capazes de pô-las em destaque e de agradar a todas as vistas. Estas pessoas nada entendem da fonte de água viva e da fonte misteriosa que tudo faz frutificar. Então, citação de São João da Cruz, vocês encontram isso no livro Alma de Todo Apostolado e nas obras de São João da Cruz, no Cântico Espiritual, estrofe 29. Então, São João da Cruz mostra que essas almas interiores, elas conseguem, de fato, fazer um maior bem ao mundo do que as almas que vivem espalhadas em atividades, né? Donde todo o interesse de São Luís em encorajar as pessoas a essa perfeita devoção interior. Nós poderíamos dizer, nossa,
A gente precisa tanto de pessoas interiores, recolhidas, mas eu vejo que vai ser quase que impossível para mim, tá? Eu estou até desanimado a tentar viver essa prática de devoção perfeita. E justamente é o que São Luís tenta mostrar. Ele sabe bem que o que o mundo precisa é de almas interiores. E ele sabe que é difícil se tornar uma alma interior. E por isso que ele apresenta Nossa Senhora como um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para atingir essa união com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quis mostrar para vocês que nós precisamos de almas interiores para reformar o mundo concretamente, senão toda atividade vai ser uma espécie de perda de tempo, em vários aspectos. Ao menos não vai ser a solução real, vai ser uma solução aparente, mesmo que Deus possa se servir de um mal para produzir um bem maior, enfim. Mas, justamente para formar essas almas interiores, São Luís apresenta Nossa Senhora como um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. E para encerrar então essa conferência, eu gostaria de dar algumas dicas, né, de como que a gente pode, sobretudo para os que já são consagrados a Nossa Senhora, e para os que não são, quando serão, espero, né, algumas dicas de como que podemos ir penetrando pouco a pouco nesse recolhimento, nessa união a Nossa Senhora, para viver uma perfeita devoção. Um conselho que, quando nós pegamos, os santos começam a detalhar um pouco mais os passos que nós devemos dar na vida espiritual, um conselho que eles dão é sempre a questão da meditação, né? Se eu quero me assemelhar interiormente a Nossa Senhora, o que eu devo fazer? Eu devo começar a meditar sobre a vida de Nossa Senhora, né? E, sobretudo, pedir a ela, pedir mesmo na oração, essa graça de unir-me interiormente a ela, né? Todo aquele que pede, recebe. Quem não pede a graça, quem não pede, não recebe. Ou seja, quem não pede a graça de se unir a Nossa Senhora, não vai se unir. Então, primeira coisa, pedir essa graça, né? E depois, junto com essas petições, essas orações, nós devemos fazer um certo esforço para meditar sobre a vida de Nossa Senhora. Obviamente, é um programa para a vida inteira, né? Eu gostaria de dar alguns elementos que podem ajudar, né? Talvez alguém que não saiba como, por onde começar, para começar essa união, essa assimilação do nosso coração ao coração de Maria, né? Então, se queremos ter, por exemplo, um coração semelhante ao de Nossa Senhora, o que nós podemos fazer, né, para que a gente possa penetrar mais profundamente no que tem de perfeito nessa devoção e para que a gente possa mais perfeitamente instaurar o reino de Nosso Senhor nas almas? Um conselho interessante é o conselho, prestar atenção no que Nosso Senhor diz no Evangelho. Lucas 6, versículo 45. Nosso Senhor diz: a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Então, Nosso Senhor, Ele deixou claro que as palavras são uma chave para que a gente possa conhecer o coração dessa pessoa. Então, se eu quero ter um coração mais semelhante ao de Nossa Senhora, um passo interessante que eu posso dar é observar as palavras de Nossa Senhora no Evangelho. Porque, como a boca fala daquilo de que transborda o coração, quando Nossa Senhora fala algumas coisas do Evangelho, ela nos faz ver um pouco o que se passava dentro do seu coração, né? E tentando meditar sobre as palavras de Nossa Senhora para entender o seu coração, nós podemos ter certos pontos para imitar Nossa Senhora. Então, por exemplo, nós temos o belíssimo cântico do Magnificat, né? Nossa Senhora mostra como que o coração dela enxerga toda a realidade, né? Então, as primeiras palavras de Nossa Senhora, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, né? Como que a gente poderia aplicar isso para ter um coração mais semelhante ao de Nossa Senhora? Na Sagrada Escritura, muitas vezes, a palavra alma significa a vida da pessoa. Então, quando Nossa Senhora diz, a minha vida engrandece ao Senhor, a gente pode usar isso como referência para a pureza de intenção, né? Eu quero ter um coração semelhante ao de Nossa Senhora. Por onde que eu posso começar? Vou tentar me esforçar por esse ponto. Minha vida deve engrandecer ao Senhor, não minha imagem pessoal. Entende? Domingo passado, alguns estavam no sermão que eu fiz
na missa, eu comentei sobre a questão da prudência da carne, que Nosso Senhor nos ensinava a imitar o que havia de bom no administrador infiel. A prudência da carne, ela nos faz ter um objetivo ruim. Primeiramente, nós temos um objetivo ruim, mas para alcançar esse objetivo ruim, a gente usa uma coisa boa, que é a prudência. Nós usamos a reflexão para alcançar esse objetivo ruim. Então, por exemplo, uma pessoa vaidosa, o que ela quer? Ela quer aplausos, né? Então, ela tem esse objetivo ruim. Mas para alcançar esse objetivo ruim, ela vai fazer uma coisa boa, usar o trabalho de reflexão. Se ela quer ter aplausos, ou seja, se ela quer ter uma fama de santidade diante dos outros, ela vai começar a refletir o que ela pode fazer para alcançar esse objetivo, né? Se para parecer ser santa, não necessariamente ser santa, mas se para parecer ser santa, ela julga que é melhor ter um perfil de piedoso, uma pessoa que fala baixinho, né? Uma pessoa que quando reza fica com o pescoço torto, assim por diante. Se ela acha que para alcançar essa fama de santidade isso vai ser útil, ela vai empregar esses meios, né? Mas percebam que o objetivo dela é ruim. E ela começa a fazer todo um teatro para que as pessoas achem que ela é santa, mas na verdade ela só quer parecer ser santa, né? Então, o Magnificat, por exemplo, seria algo que se opõe a essa prudência da carne, né? Nas primeiras palavras, Nossa Senhora diz: minha alma engrandece ao Senhor, né? Meu objetivo naquilo que eu faço não é tornar o meu nome, a minha pessoa maior, né? É engrandecer ao Senhor. Quando eu estou com alguém, meu objetivo é fazer com que Deus seja maior na vida dessa pessoa, né? Se eu ajudo essa pessoa a pecar, eu estou fazendo com que ele seja menor na vida dessa pessoa. Se eu ajudo ela a melhor servir a Deus, Deus está sendo maior na vida dessa pessoa, né? Então, a vida de Nossa Senhora, qual era a intenção dela? Minha vida, né, engrandece ao Senhor. O objetivo dela é fazer com que Deus seja maior, né? Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. É interessante porque, bom, vou fazer um comentário bem rápido para poder encerrar também. Mas é interessante porque na época de Nossa Senhora, na língua dela, Salvador, como que se dizia Salvador? Você falava Jesus. Se você falava alguém é Salvador de alguém, você dizia que alguém é o Jesus de alguém, porque Jesus significa Salvador. E Espírito, na Sagrada Escritura, significa também, muitas vezes, o coração, né? Então, é como se Nossa Senhora no Magnífica estivesse falando: minha vida engrandece ao Senhor, meu coração exulta de alegria em Deus, meu Jesus, né? Então, deve ter sido muito bonito, mesmo assim, para quem viu Nossa Senhora falando pessoalmente, deve ser uma coisa muito incrível, e nós devemos nos inspirar disso, né? Onde que eu estou colocando minhas alegrias, né? Eu estou colocando alguma criatura no lugar de Deus, né? Ou estou me servindo dela para amar a Deus? Quantas pessoas acabam relaxando na vida espiritual porque pararam de colocar a alegria delas concretamente em Deus? E assim por diante. Poderia fazer um grande sermão sobre o Magnificat, mas, enfim, nós podemos pensar nas bodas de Caná, Nossa Senhora que olha para o outro para pensar no bem dele, né? Eles não têm mais vinho, então realmente aprender a pensar no bem do próximo e assim por diante. Então, as palavras de Nossa Senhora são uma grande chave para entender o que se passava no coração de Maria. Só um último comentário sobre o Magnificat, né? É interessante porque do início ao fim, no Magnificat, Nossa Senhora olha toda a realidade a partir do ponto de vista de Deus. Ela não se para unicamente, né, com os olhos da carne. Porque o que ela faz? Ela olha constantemente o que Deus é. Ele é santo, ele é misericordioso. E o que Deus faz? Ele derruba os soberbos, ele eleva os humildes e assim por diante. Então Nossa Senhora olha tudo o que acontece no mundo a partir do ponto de vista de Deus, né? E é muito importante que a gente saiba ter um coração semelhante ao de Nossa Senhora, sobretudo nesse aspecto. Porque pode ser que a gente olhe o mundo desabando, né, e a gente começa a desanimar. Mas se nós imitamos o coração de Maria, a gente vai olhar para Deus e não simplesmente para o que o mundo nos apresenta, e a gente vai saber que apesar desse mal que parece se tornar cada vez mais forte para tentar engolir a igreja, né, Deus ele está realmente no governo, né? Deus está comandando. E se ele permite um mal, ele tem um motivo para isso, e é nele que eu vou lançar o meu olhar,
não unicamente no mal que está passando, né? Se a missa tridentina está sofrendo ataques, eu não vou olhar unicamente para esse mal. Olhar para Deus, que ele, se Ele permite isso, Ele tem um motivo para isso, né? Então é muito importante realmente buscar ter um coração semelhante ao de Nossa Senhora, até mesmo para saber servir a Deus corretamente em diferentes situações, né? Eu gostaria de encerrar então com essa... Eu falei das palavras de Nossa Senhora que podem ser uma dica, né, para que a gente possa se revestir interiormente de Nossa Senhora, mas devemos prestar também atenção nas ações de Nossa Senhora. E São Lucas, ele nos dá a entender de que Nossa Senhora era uma pessoa que era extremamente reflexiva sobre a vida e os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente ela guardava e mastigava isso interiormente, né? Nós devemos ser pessoas parecidas. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. E para ilustrar um pouco esse exemplo de Nossa Senhora, lendo a vida de São Francisco de Sales, eu achei muito curiosa a vida de uma irmã da Ordem da Visitação, uma pessoa que foi muito santa. Inclusive muitos tentaram até fazer avançar o processo de canonização dela. Era uma irmã que se chamava Simpliciana, né? Uma espécie de irmã simpliciana, uma irmã simplicidade, algo do tipo, né? E era uma irmã muito curiosa porque, na verdade, ela era uma órfã e ela ficou aos cuidados do tio dela, e o tio dela detestava ela porque ela tinha uma inteligência muito rude, muito dura. Ela interpretava tudo ao pé da letra, literalmente, né? Aí quando São Francisco de Sales fundou a Ordem da Visitação com Santa Joana de Chantal, ele quis meio que jogar essa sobrinha dele para alguém, né? E ele chegou lá e jogou ela para Santa Joana de Chantal. Cuida dessa menina aqui que ela é muito difícil, né? Mas ele não falou assim, para ela ficar com vocês, mas era o que ele queria. Mas ele falou, fica com ela um tempo aí, né? Ia passando o tempo, a menina não ia embora, né? E era muito engraçado porque às vezes ela fazia umas coisas bem sem noção, porque ela interpretava tudo literalmente ao pé da letra, né? Então era muito difícil lidar com ela nesse aspecto, apesar de todo mundo gostar muito dela. Mas ela, apesar de ter sofrido tanto na mão do tio, ela estava amando estar com aquelas irmãs ali, né? Para ela era o céu e ela não queria mais sair de lá. Aí Santa Joana de Chantal viu que estava passando um tempo demais. Aí ela até fala com São Francisco de Sales, bom, acho que está na hora de mandar ela embora, né? Aí foram falar para ela, né? Bom, então a gente vai devolver você pro seu tio e tudo mais, porque, enfim, era complicado, não tinha como deixar ela lá. E ela começou a chorar bastante porque ela não queria ir embora, né? Do convento. E ela falou, minha madre, né? É verdade aquilo, então, mas é verdade aquilo que todo mundo diz, que Nossa Senhora, quando alguém pede algo para ela nunca recusa, né? Aí elas falaram, sim, então eu vou voltar, se preocupa não. Então, de fato, ela foi lá, né? Ficou chorando para voltar, e São Francisco de Sales falou, vamos aceitar ela, né? Vai negar uma criança, sendo que Nosso Senhor não recusou, né? Então, ela entrou no convento e ela sempre permaneceu assim, um modelo, todo mundo amava ela muito, só que ela interpretava tudo ao pé da letra. Até que chegou uma época que a Ordem da Visitação começou a crescer tanto que tiveram que abrir novas casas, e Santa Joana de Chantal teve que sair dessa casa, que era a casa mãe, né, da Ordem da Visitação, se eu não me engano, para abrir uma outra em Lyon, e era essa irmã que ia se tornar a madre do convento. E Santa Joana de Chantal quis fazer uma brincadeira com ela, né? Falou, bom, seja uma boa madre, mas não seja hipócrita, né? E ela foi embora. E ela ficou matutando isso, né? Mas o que é ser hipócrita, né? Eu já sei. Quando você é hipócrita, você aparenta ser uma coisa que você não está sendo interiormente. Então você faz uma espécie de teatro. Ela começou a fazer essa reflexão, né? E ela percebeu, eu acho que eu sou hipócrita, porque às vezes quando uma irmã vem me chamar para ajudar ela e eu não quero de forma alguma, eu estou com muita raiva, eu fico dando um sorriso para ela e vou ajudar. Então o que aconteceu? Quando uma irmã vinha pedir ajuda dela, ela falava, sai daqui que eu não quero te ajudar. Ou então, quando alguma irmã fazia tudo muito mal feito, nossa, você faz tudo errado, etc. E ela falava assim, na lata mesmo, tudo que vinha na cabeça, ela falava, porque ela não queria ser hipócrita. E rapidinho ela começou a ser insuportável no convento. E Santa Joana de Chantal não sabia dessas histórias, até que um dia ela voltou no convento e ficou sabendo o que aconteceu. E explicou para ela, não, quando eu falei da hipocrisia, não foi nesse sentido de você literalmente parar de fazer esse esforço.
E Santa Joana de Chantal disse: lembra do que nos ensina o nosso pai, né? São Francisco de Sales, que ainda estava vivo na época, que muitas vezes a caridade vai fazer com que você faça as coisas sem sentir nada interiormente, mesmo sentindo o contrário. Então, muitas vezes, sorrir para a pessoa, mesmo se interiormente você não quer sorrir para ela, né? E naquela hora acabaram todas as dúvidas dela, ela entendeu. Só que o que ela fez? Ela anotou num papelzinho essas frases de São Francisco de Sales. Infelizmente, esqueci de trazer esse livro, né, comigo, então não lembro a frase exata que ela anotou. Mas o que ela fazia, então, todo dia, às vezes, andando no jardim do convento, às vezes ela pegava o papelzinho dela, ficava lendo: isso que nosso pai fundador nos ensina. Fechava e ficava o dia inteiro refletindo naquilo, né? E ia aplicando aquilo. E eu acho que Nossa Senhora era muito mais do que isso, entende? Refletindo e matutando, né, por assim dizer, a vida e os ensinamentos de Nosso Senhor. Então... Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exodes Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Uma bênção para vocês. Adiutorium nostrum in nomine Dominus vobiscum, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.